Então, vamos lá para a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 14. Deus colocou algo no meu coração, para poder liberar hoje aqui no altar, um pouco impulsionado por aquilo que nós recebemos ontem aqui. Não tem jeito, né? Deus continua falando, né? Deus continua trabalhando. E eu fiquei assim, sabe, com tanta... O tema de honra e oração, né, é um tema que não se aplica somente aos homens, se aplica a todos nós. Temos que ser pessoas honradas, pessoas de oração, mas a gente vê que nem sempre nós temos essas atitudes, e isso vai se desdobrar em muitas palavras aí pelos próximos dias, você pode ter certeza aqui desse altar. E eu queria falar um pouco desse momento que o povo de Israel passou, junto ali com Moisés, e que cada um de nós passa, mas como que nós reagimos? Qual é a nossa atitude? E por que tudo isso acontece, né? Que é o grande questionamento que muitas vezes nós temos. Então, abre aí a palavra em Êxodo 14, vamos orar antes de ler a palavra, amém? Coloca a mão no seu coração ou na Bíblia. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor tem falado conosco através da igreja, através do altar, através de cada louvor, cada ministração que tem saído deste lugar, e somos gratos, Pai, porque a Tua palavra é realmente luz para o nosso caminho. O louvor, a adoração nos aproxima de tal forma do Senhor, que podemos ouvir a Tua voz, sentir o Teu toque, toque que cura, que transforma, que renova as nossas forças, Pai, e por isso te agradecemos. Continua falando conosco nesse culto, através da Tua palavra, para nos fortalecer e nos fazer alcançar o Teu propósito maior, em nome de Jesus. Amém, queridos? Êxodo capítulo 14, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote. Eu já tinha lido isso aqui, nesse ponto que a palavra diz, olha, Deus vira para Moisés e fala, mudem o rumo, mudem a maneira como vocês estavam planejados em fazer. A gente pensa muito aqui na questão do momento da perseguição, nós vamos ler aqui e tal, mas Deus começa falando, Moisés, o povo tem um plano, você tinha um plano com o povo, mas me ouve, mude o rumo que esse povo iria tomar. E olha o que ele continua dizendo aqui: acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. E aí? Olha o que Deus está fazendo com aquele povo. Deus está planejando que o povo sofra uma perseguição. Já parou para pensar que não foi assim, de repente ou do nada? Deus preparou aquela perseguição para o povo de Israel. E aí você fala, mas por que, Deus? Quer dizer que se o povo não tivesse mudado o rumo, talvez eles não tinham passado por aquela perseguição, não sofreriam tudo aquilo? Mas Deus falou, mude o rumo do povo, e eu endurecerei o coração de Faraó, e Faraó perseguirá o meu povo. É fácil entender aquilo que o povo, aquilo que nós passamos? Não é fácil, mas o nosso Deus, Ele tem planos maiores do que os nossos, não é verdade? Ainda que a gente não entenda aquilo que está acontecendo ao nosso redor, meu irmão, por que a perseguição bateu na nossa porta, por que situações adversas acontecem, nós precisamos buscar entender quais são os planos do Senhor para a nossa vida. E Ele continua dizendo, todavia, ainda que eu esteja colocando Faraó para perseguir o meu povo, todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão
que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Você pode colocar a mão no teu coração aí que talvez esteja aflito, né? Não entendendo por que esse problema chegou, e falar assim: na minha vida, fala forte assim com fé, fala: na minha vida, eu creio que sempre haverá o todavia do meu Deus, a intervenção do meu Senhor virá ao meu socorro, e haverá glória a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Aquieta minha alma, porque estás aflita, ó minha alma, né? E eu fiquei lendo isso e falei: mas Deus, o Senhor colocou Faraó no encalço daquele povo, Deus, por que isso? E aí a gente lê lá no versículo de número 10, ele diz assim: ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. O que você faria numa situação dessa? Né? Você está lá: estou fazendo a vontade de Deus, estou indo na casa do Senhor, estou honrando a Deus, estou debaixo do meu líder ali, Moisés. Ele falou vai, eu fui. Ele falou sai, eu saí. Estou confiando. E de repente, na hora que você está descansando, acorda, você olha e fala assim: o que é aquilo, gente? Que problema é esse? De repente, do nada, eu fazendo tudo certinho. Que luta é essa que está vindo aí? Estou entendendo nada, Deus. E o povo olha, e o que acontece com eles naquela hora? Ficam tranquilos, falando: se eu estou debaixo da vontade de Deus, Deus vai guardar, né? O que eles fazem? Ficam aterrorizados. Normal, gente, normal. Quando de repente acomete a sua vida alguma enfermidade, alguma situação que está fora do contexto que você esperava, aquele povo fala a palavra que eles ficaram aterrorizados. Eles tiveram medo. Medo faz parte da nossa história aqui na terra. Faz parte ter esse sentimento em algum momento da nossa vida, ou em alguns momentos ao longo da nossa caminhada. Mas a gente precisa, depois do medo, depois do susto, depois do momento difícil, a gente precisa continuar como eles fizeram. Ficaram aterrorizados, e em seguida o que eles fizeram? Clamaram o Senhor. O medo vem, mas depois eles clamaram ao Senhor. A palavra de Deus, ela não para por aí. Ela diz aqui no versículo 11 que não foi tão assim, né? Clamaram ao Senhor no sentido de: Senhor, eu sei que a luta está vindo, mas também sei que o Senhor vai agir em meu favor. E quem dera fosse assim. Mas aquele povo ainda estava num processo de amadurecimento. E diz a palavra no versículo 11: disseram a Moisés. Olha a ligação. Clamaram ao Senhor, o seu Deus, mas disseram a Moisés, que era referência de líder para eles, era referência de Deus para eles, que estava guiando a vida deles no deserto ali, para sair do Egito. E então eles falaram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Misericórdia. Aquele povo, no meio do medo, clamaram ao Senhor, mas não souberam esperar no Senhor. Eles procuraram o seu líder, procuraram alguém a quem culpar, na verdade. E aí, na hora que o medo bate, na hora que a situação sai do nosso controle, nós somos sarcásticos? Ou será que eles falaram para Moisés de boa, né? Ah, Moisés, você podia ter deixado a gente lá, né? Não, eles foram agressivos no falar. Eles foram sarcásticos, eles foram irônicos.
nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto, porque não tinha cova lá. Era melhor ser escravo, porque pelo menos eu estava vivo, sofrendo, mas morrer, não era esse o meu plano, a minha vontade. Mas eu queria voltar um pouquinho aqui na história, e ver que, aonde nós lemos lá no versículo 1, a palavra diz que o Senhor, ele se dirigiu a Moisés, ao servo dele, que estava ali conduzindo o povo para tirá-lo do Egito, da opressão maligna. E a palavra diz que Moisés, então, recebeu uma direção de Deus para mudar o rumo daquele povo. Tudo começa por aí. Moisés já tinha demonstrado, nos versículos anteriores da história, que ele estava atento à direção de Deus, que ele estava perto de Deus para ouvir e entender os seus planos. Tantas pragas foram lançadas, Moisés foi parte do plano de Deus. Fala para o seu irmão, fala assim: nós somos, vira para o irmão aí abençoado, fala: nós somos parte do plano de Deus para a nossa família. Você participa desse plano de Deus, meu irmão. Semana passada nós falamos sobre sermos cooperadores de Deus na nossa família. Se você não participou, busca lá, foi esse tema. E como nós somos parte, nós precisamos estar perto de Deus, para ouvir e entender os seus planos. Moisés poderia ter questionado a Deus aqui naquele momento e falado: mas Senhor, mudar o rumo do povo, para que eles possam ser, não, mais ainda, né? Senhor, o Senhor quer mudar o rumo do povo, amém. Mas além disso, o Senhor vai endurecer o coração de Faraó, agora que ele liberou a gente. Tem certeza disso, Senhor? Imagina Moisés pensando, né? E agora? O que o povo vai pensar? Você acha que Moisés contou para o povo que Deus tinha aquele plano? Olha, vamos mudar para cá, porque a gente vai ficar ali. Aí depois Deus vai mandar Faraó. E o povo: como assim, Moisés? Estou voltando lá para não morrer na hora, né? Mas Deus mudou. E Moisés deve ter ficado com aquilo, falando: o que o Senhor está planejando? Mas quando Deus deu a direção para Moisés, Ele não deu apenas que haveria uma perseguição. Deus não falou como, mas falou que no meio daquela perseguição, Ele demonstraria para Faraó e todo o seu exército que Ele seria glorificado, que Deus seria glorificado. Deus tinha um plano. Deus passou o plano para Moisés, mas Deus não deu detalhe de como aquilo ia acontecer para Moisés. Então, mesmo sendo líder, mesmo ouvindo a voz de Deus, Moisés precisou confiar que se Deus falou, Ele ia cumprir. Ele ainda não sabia como aquilo ia acontecer. Ele sabia que eles seriam perseguidos, mas que em algum momento o Senhor iria intervir e haveria resposta, haveria milagre, porque o nome de Deus seria glorificado. Então ele confiava, e por isso ele ficou ali certamente em espírito de oração. Mas em João, no capítulo 16, vá comigo lá no Evangelho de João, no capítulo 16. A palavra de Deus diz assim, no versículo de número 13. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido, fala assim, a mim. Aleluia. Ele, o Espírito da verdade, nos guiará e nos fará conhecer aquilo que é a sua verdade. Eu e você, meu irmão, para vivermos como Moisés viveu, pertinho de Deus, ouvindo a voz do Senhor e compreendendo os seus planos, e tendo coragem para seguir esses planos, nós precisamos ter esse Espírito da verdade habitando dentro de nós. Estar perto dele significa deixar ele nos guiar, significa deixar as dúvidas, as interrogações de lado
e falar: Senhor, se essa é a tua vontade, se eu estou ouvindo claramente que é a tua vontade, ainda que eu não entenda, eu quero cumprir ela, eu quero ser guiado pelo Senhor, ainda que isso signifique passar por provas, eu quero ser guiado e seguir o caminho que o Senhor estabeleceu. Amém? Esse é o Espírito da verdade, e Ele diz que Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e tornará conhecido a vocês. Meu irmão, quer conhecer os porquês de Deus, o plano de Deus? Se aproxima desse Espírito da verdade, porque Ele tornará conhecida a você a vontade dEle, o plano dEle. E assim foi com Deus naquele momento de Moisés, sabe, para levar que o povo pudesse confiar em Deus também, e não apenas Moisés. Aquela história era para poder mostrar que mesmo nas condições mais extremas, nas condições mais difíceis, nós ainda assim precisamos confiar que o nosso Deus virá com provisão. Amém? Era uma condição extrema demais, meu irmão. Todo o exército de Faraó iria atrás do povo, mas Deus falou que iria operar algo maravilhoso no meio deles. A condição era de derrota, mas só havia alguém que poderia trazer vitória, e Deus falou que iria trazer vitória. Isso significa, meu irmão, que ainda que você esteja vivendo uma condição que não tem solução aos seus olhos, é Deus quem vem, intervém e traz um milagre sobre a sua vida. Ele não abandona o seu povo, amém? Não abandona. Aquele povo não saberia lidar, mas Deus queria agir para mostrar, meu irmão, que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor verdadeiramente. Bendita é a família que está no altar, cujo Deus é o Senhor. Deus usou Moisés para direcionar aquele povo. Da mesma forma, hoje Deus usa a igreja, usa as autoridades espirituais que Ele tem estabelecido para direcionar a igreja. E Ele deseja, meu irmão, usar você como líder na sua casa, como autoridade espiritual no seu lar, no meio dos seus familiares, para guiar a sua família em meio às crises, para guiar a sua família em meio às impossibilidades que eles veem, porque na verdade elas são oportunidades para Deus intervir de maneira sobrenatural e mostrar que é nele que nós precisamos confiar, e não na nossa força, não no nosso próprio entendimento, mas é nele. Deus vai te usar dessa forma. A crise que chega até você, até a sua casa, a sua família, é na verdade uma oportunidade que Deus está te dando para falar: olha, eu estou aqui, sou eu que resolvo essa crise. Ela veio para te fazer lembrar que você precisa depender de mim. Ela veio para mostrar para aquele homem, para aquela mulher lá da sua família, que acha que pode viver sozinho, de maneira independente, que ele precisa do Deus Todo-Poderoso, porque somente eu, o Deus Todo-Poderoso, posso mudar essa história, posso liberar cura sobre essa enfermidade, posso transformar esse coração. Sou eu quem faço novas todas as coisas. Amém? As dificuldades, as crises muitas vezes vêm para nos fazer lembrar o quanto nós somos dependentes do nosso Deus. E às vezes nós já estamos com essa vida de aliança, de dependência com Deus, e bate a dificuldade perto da gente, não em nós, no nosso círculo familiar principal, ali dentro da nossa casa, mas no nosso âmbito familiar maior, para que você seja usado por Deus como Moisés, de chegar lá e falar: o Senhor tem poder para mudar a sua história, e começar a gerar fé no coração daquele homem, daquela mulher, começar a apacentar aquela vida e levá-los a experimentar o amor e o poder de Deus sobre a sua história. Então, meu irmão, não fuja das crises, mas busque entender qual é o plano de Deus para você em meio àquela crise. E muitas vezes a gente não consegue entender. Por quê? Por que, Deus, chegou esse problema na minha vida? Sabe, eu nunca tive isso, eu nunca passei por isso, eu não pedi por isso, foi o Senhor quem me deu.
esse casamento e de repente a crise veio. Foi o Senhor quem me deu esse filho abençoado, ele sempre foi uma bênção e de repente o meu filho começou a andar por caminhos que desagradam ao Senhor. Por quê? Por que, Deus, o Senhor me permitiu passar e está me fazendo passar por isso? Os porquês vêm sobre a nossa vida. Eu estava bem de saúde, Deus, sabe, de repente veio essa crise na minha saúde física ou emocional. Por que eu estou passando por isso, Deus? Sabe, eu podia estar passando por uma situação tão melhor. O Senhor me prometeu uma vida abundante nessa terra. Então por que eu estou enfrentando essa enfermidade? Eu estou enfrentando essa luta no meu interior? Eu estou enfrentando essa crise na minha família? Por quê? E aí eu vim e Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque você acha que aqui também não tem crise? Não, só porque a gente está aqui no altar, né, amor? Nós temos crise também. E esses dias eu tenho perguntado: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu nunca tive isso. E de repente, essa situação me acometeu. Mas eu tenho orado junto com a minha esposa, junto com o bispo, e falado: Senhor, eu não aceito essa seta maligna sobre a minha vida. E eu declaro que eu sou maior em Ti do que essa luta que tem me acometido. As lutas vêm muitas vezes sobre homens e mulheres que estão ali andando com Deus, fazendo a obra dele, mas vem para nos fortalecer em proximidade com Deus, em confiança com Ele, em dependência dele. É Ele, meu irmão, só Ele pode nos dar certas vitórias. Situações que você talvez nunca imaginava passar, vem talvez para te fazer estar mais perto do Pai, do Criador, e permitir que Ele opere de maneira mais intensa na sua vida. Lutas que você não imaginava que teria que enfrentar, mas é Deus quem tem planos para a nossa vida, amém? É Deus quem tem planos maiores do que os nossos, como a palavra diz. A palavra aqui, mais uma vez, diz que o povo tinha um plano, tinha um rumo, mas o Senhor interviu, mudou o rumo daquele povo e colocou uma perseguição no meio deles. Mas a perseguição não era para a morte, era para glorificar o nome de Deus no final da história. E eu continuo na próxima semana ou em outra. Vamos ficar de pé. Eu queria que você tivesse hoje a certeza de que você não está sozinho no meio da crise. Se você se sente sozinho, é porque você ainda não entendeu que essa crise está batendo aí na tua porta para te aproximar do Deus que tem poder para mudar essa história, para te fazer entender que o plano de Deus, ele é perfeito, ainda que você não entenda como que ele vai se desdobrar lá na frente. Talvez hoje você só veja o mar fechado e o exército atrás. Talvez hoje você só veja o problema, mas Deus está te convidando a mergulhar nas águas do Espírito Santo nessa manhã, para que você possa ouvir a voz do Espírito da verdade, que nos faz compreender o porquê de muitas coisas que são inexplicáveis para nós. E talvez o porquê, meu irmão, nem sempre vai te agradar, nem sempre vai ficar algo que vai amansar o teu coração, mas vai te fazer entender que é Deus trabalhando no seu caráter, é Deus trabalhando na sua fé, aleluia, é Deus moldando a sua história para que você possa ser forte. E nem sempre, meu irmão, o final será do jeito que você queria. Você que está nos assistindo online, receba isso também. Nem sempre o final de toda aquela luta será do jeito que o teu coração desejava. Ah, meu irmão, mas é nessa hora que Deus prova se realmente somos dependentes dEle, se realmente entendemos que Ele é Deus soberano e que no final a última palavra é dEle, mas o teu papel é orar, é confiar, é se entregar e entender que não adianta murmurar como o povo murmurou, procurar alguém a quem culpar pelo nosso problema, pela nossa perda, pela dor, mas é seguir olhando firmemente para o alto, para o autor e consumador da nossa fé,
porque dele vem o nosso socorro. Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. E eu queria te convidar a apresentar essa crise diante do altar nessa manhã. Talvez não seja uma crise diretamente sua, não seja uma limitação diretamente sua, mas venha ao altar nessa manhã todos, representando a sua casa, representando a sua família, e você vai falar: Senhor, eu não sei porquê eu estou passando por isso, ou meu pai está passando por isso, ou isso chegou ali na vida de meu irmão, do meu tio, isso está, isso está queimando dentro do meu interior, está trazendo dores para a minha família. Mas uma coisa eu sei, que nada me afastará do teu amor, que nada me afastará da tua santa presença, nada nem ninguém poderá me impedir de adorar ao Senhor, de continuar avançando, perseverando na tua presença e crendo que se o Senhor permitiu, o Senhor também virá com socorro, porque as suas mãos, Senhor, elas não estão encolhidas para que não possam curar, para que não possam operar com milagres, mas o meu papel como teu servo, o nosso papel como aqueles que creem e confiam, é perseverar até o fim, olhando não para o problema, encarando não a impossibilidade, mas encarando o Deus que tudo pode fazer, e crendo que ainda que pareça algo impossível, ainda que essa enfermidade todos digam que é para a morte, eu confiarei no Senhor dos Senhores, no Deus Todo-Poderoso, porque se Ele quiser, Ele pode curar, Ele pode mudar essa porta fechada em uma porta aberta, Ele pode fazer com que esse homem, essa mulher, caia do cavalo, como fez Saulo cair, e mudar a vida dele, a história de Saulo virar Paulo, um homem que antes perseguia os cristãos, passou a servir o Deus Todo-Poderoso, porque teve um encontro com Ele. É Deus quem muda a sorte do homem e da mulher, ainda que esse homem e essa mulher jamais tenha dado espaço para Ele. Haverá o tempo da redenção, da libertação, haverá o tempo da cura, haverá o tempo da conversão, e o nosso papel é crer, o nosso papel é confiar e dizer: Senhor, usa a minha vida como líder, como autoridade espiritual sobre a minha casa, e eu creio, Pai, eu creio que o Senhor mudará o rumo da minha família, mudará o rumo do meu marido, da minha esposa, mudará o rumo do meu filho. O Senhor virá e fará a diferença na vida deste homem e desta mulher, em nome de Jesus. Continue orando, meu irmão. Eu confiarei em Ti, Senhor.